Boa tarde. Hoje é 12 de agosto de 2023. Psicodrama Público de São Paulo acaba de acontecer com o tema Não é bem assim. A direção foi da Val Barcelos, que está aqui, e nós tivemos 15 participantes, aproximadamente, e tivemos um aquecimento que a gente fazia um jogo do não, que não podia dizer não, e depois tratamos de profissões. E aí tivemos várias cenas a respeito de profissões imaginadas ou impostas nas cenas, né? Então eu vou agora entrevistar alguns participantes para trazerem como se sentiram, como estava, o que aconteceu hoje, até contar alguma coisa. E vou pedir para o Sérgio começar a dar as suas impressões. Hoje eu até estava falando com a Val agora há pouco, né, que eu vivencio através de um amigo, de um parceiro de trabalho, o psicodrama, e vejo cotidianamente o quanto ele é importante no trabalho com a saúde mental, da qual a gente trabalha, né? Mas hoje eu estava sentindo que tinha alguma coisa diferente, né, naquilo que eu já vivencio com ele, com o Tiago. E aí a Val me trouxe essa outra questão que eu não conhecia, que é do teatro espontâneo, né? E aí, ao ela nomear e mostrar, eu entendi, pude compreender, né, esse processo diferenciado, que foi muito prazeroso fazer, né? Eu fiz o papel de um aluno, né, que se vitimiza e ao se vitimizar acaba podendo fazer tudo, né? Ele, como ele não é punido, ele se vitimiza, ele vai jogando a resposta, vai jogando com todo mundo, né? A Maria foi meu pai na cena, um pai super protetor que passava o pano para tudo, e aí eu fui me sentindo ainda mais poderoso ainda de, né? Desde chutar bola na vidraça e não é culpa minha, a qualquer outra coisa que viesse não era culpa minha. Eu sabia que meu pai ia estar ali firme e forte para não deixar nada acontecer, né? Então, e aí a gente fez uma reflexão final sobre esse processo de vitimização que às vezes acontece, que acontece cada vez mais na sociedade, né? Desde os adolescentes, das crianças aos adultos também, né? A gente se sente vítima e aí acaba podendo fazer qualquer coisa, né? Verdade. Obrigada, Sérgio. E nessa cena eu também participei como a mãe desse aluno, e aí eu usei um estereótipo que eu ouvi recentemente alguém falando assim: quando a professora não dá conta do que acontece, joga para a família. E aí me pareceu uma coisa assim, puxa, como que as pessoas se isentam da sua responsabilidade, né? A responsabilidade é do outro. E aí fui fazendo esse papel, super protegendo o filho, né? Perdoando tudo, porque nada foi ele que fez. Sempre são os outros, né? O inferno são os outros, né? Já dizia o Sartre. Então, foi o papel que levou bem para a cena essas situações em que as pessoas se fazem de vítima e não olham para a realidade, né? E como ficam vulneráveis as pessoas em certas profissões, como de professora, por exemplo, né? Levam culpas que não são deles mesmo, né? Enfim, vamos ver como é que foi então com a Maria que fazia o pai nessa cena, né? O que você conta para gente? Então, essa situação do radicalizar, não é? Num Papel. papel, e num papel que encaixa com a cena e comunica, né? O pai comunicou com a vitimização do filho, né? E a mãe também, era aqui um trio compacto, não é? Coeso. É. Mas ao mesmo e que ninguém iria contradizer ninguém, parecia que era um pacto, não é? É um pacto. Mas é engraçado que na hora não realizei tanto isso, mas como o psicodrama e agora o teatro, nesse caso o teatro espontâneo, esse exercício, essa experiência do teatro espontâneo, que também foi muito rico para mim, e vai ficar muita coisa para eu pensar e reconhecer muitas coisas que a gente lê e aprende, mas
Vivenciando é outra história, né? Mas com a coisa do não, no sentido do negativo, como esse pacto mostrava uma coisa, como o título da sessão de hoje, né? Mostrava uma coisa, mas era outra. Não é bem assim. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Você não é vítima, não é? Tá na cara que você que quebrou a vidraça, né? Tá na cara que essa família está precisando de se olhar de outra forma. Então achei genial como a gente vai caminhando, caminhando, vai fugindo, fugindo, e essa fuga é na direção do do que é, não é? Do que precisa ser trabalhado, daquilo que tá, onde está a problemática. A fuga dá errado, né? Essa fuga dá errado. E aí a gente volta para o tema da sessão, para a sugestão, e para o exercício inicial do não, que foi um pouco, vamos deixar o não de lado e vamos olhar para as coisas, né? Vamos se defender. Vamos nos defender de outra forma, e não dessa. Porque é interessante, como você disse, que quanto mais eles mentiam na cena, mais evidente ficava que era mentira, né? Mais aparece a verdade, quanto mais se mente, mais descaradamente, até em conjunto, como você falou, né? Todos se unem na mentira e ela tem uma aparente verdade, mas, nossa, fica cada vez mais evidente que é uma grande mentira, né? E isso Exatamente. é interessante. Também, comentando sobre a questão de psicodrama ou teatro espontâneo, né, que o Sérgio levantou, depois eu deixar a Val comentar mais, mas vejam que muitas vezes alguma pessoa traz um problema pessoal para tratar aqui no psicodrama público, e aí a gente tem que tomar o cuidado de não falar o nome e tal. E hoje, esse trabalho conduzido dessa maneira, das profissões, das situações de vitimização, etc., questões de coisas que acontecem nos relacionamentos e fora de casa, dentro de casa ou fora de casa, não estão no âmbito do que acontece pessoalmente com alguém. Então, isso é o que seria uma das diferenças que a gente pode apontar entre o teatro espontâneo e o psicodrama. Vou primeiro pedir para a Dudu comentar um Eu pouco. só queria Fala. depois, só fazer uma observação que ficou para mim muito interessante. Quando eu entrei no personagem, parece que eu já estava muito afinado com a mãe, que era vocês, né, Gelsi? E o pai era a minha preocupação. Parece que assim, ela vai vir comigo, né? Então, ela está comigo e o que eu tenho que ficar de olho é como que o meu pai vai, né, se reagir, né? E aí, quando eu via o pai vindo também, né, a gente fazia esse núcleo fechado que a Maria colocou, né, que a gente estava nesse autoprotegendo e acabou, né? Mas só como uma observação interessante, né? De que, e que na minha, aí é tranquilo eu falar isso do ponto de vista pessoal, na minha vida pessoal, isso era o inverso, né? Eu tinha que preocupar com a minha mãe e meu pai vinha comigo o tempo todo. É. Uhum. Era bem um estereótipo de mãe protetora, né? Super protetora, né? Muito bem. Vamos lá, Dudu, conta pra gente. Fechou o seu microfone, não abriu. Abriu. A situação que se apresentou nessa cena estavam também não só o pai, a mãe e o aluno, sino o professor e diretora, né? E depois eu, conversando no final da cena, falei da sensação da desproteção que senti para a professora, que estava sendo tão acosada pelos pais, né? O aluno, logicamente, tirando, né, a sua sensação de ser culpado, né? Mas os pais sobreprotegendo. Então, comentei dessa questão, né, de como, às vezes, por
a sociedade, como um ritmo que levam as escolas e o que mais, a política dentro da escola, a professora fica em um papel muito desprotegido, muitas vezes, né? E então, isso, para mim, foi algo que me tocou. E quando agora a Maria falou dessa cena, né, no qual o não teria que ser trabalhado, né? Eu entendi porque quando a gente fez o aquecimento, até conversei disso também no final, que o não vem sem querer e está em nós esse não. Mas quando a gente tem que pô-lo na realidade para parar uma situação, para enfrentar, esse não é difícil de assumir, né? Então, isso foram as duas coisas que percebi, que senti, mas também vi como a sintonia dentro dos personagens teve muita sintonia. Agora acabou de falar isso o Sérgio, né? Que ele estava preparado, que tinha mãe, que estava já protegendo, mas estava na incógnita do pai, né? E aconteceu, e aconteceu. Então, foi bem bonito, achei que a doação de todos dentro dos papéis foram muito bons e tocou um assunto muito importante. Tocou um assunto muito importante, muito contemporâneo e muito mais agora, para frente, né? Verdade, muito atual mesmo, né? Foi surgindo Uau. muito e foi um assunto muito atual, que a gente está vendo acontecer muito esse tipo de situação, né? Obrigada, Dudu. Então, Val, agora conta pra gente como é que foi para dirigir esse teatro espontâneo de hoje. Então, com o título não é bem assim, então eu propus, depois de fazer o aquecimento corporal, fazer o aquecimento interno, que era de psicodrama interno, que era aquecer o imaginário, o roteiro, que seria de você se imaginar em outra profissão, depois desenhar ela no ar, com contexto e tal, de olhos fechados, e depois o jogo, teve o jogo do não, que era assim, é um jogo que você está proibido de dizer não. Então, as pessoas vão atribuindo coisas a você, situações a você, que às vezes são terríveis, nojentas, ou coisas feias e tal, que você jamais quer para você, mas então tem uma hora que você se sente forçado a dizer não. É muito difícil aceitar tudo que as pessoas impõem para a gente, mesmo que seja um jogo, né? A gente se distrai e acaba dizendo não. Porque o não bem assim dá margem para a gente sempre corrigir ou sempre escapar do que está sendo acusado, vamos dizer assim, responsabilizado. E eu estou achando engraçado, porque a gente está falando de não aqui, não está falando qual é a situação. A situação era que um faxineiro de uma escola interrompe uma reunião da professora, diretora e uma mãe de aluno para dizer que achou uma ponta de baseado no banheiro, né? E depois o faxineiro quer deixar na mesa da diretora ou quer dar para a professora, ninguém quer pegar Exatamente, né? esse objeto do crime, né? Então, aqui também, entre a gente acabou repetindo, porque ninguém contou que era isso, né? Então, isso que eu estou achando divertido. Todo mundo ficou falando do assunto, só não falou qual era o assunto. Então, assim, como as escolas têm que realmente se haver com questões inesperadas e que como o ambiente familiar, doméstico, da casa de cada aluno, transcende a casa do aluno e vai parar na escola, né? Então, essa fluidez entre escola e casa, que é tão confusa para os pais, que muitas vezes querem jogar para a escola algo que eles não dão conta em casa, e vice-versa. A escola, muitas vezes, também fala, que tipo de educação você está dando para o meu filho aqui nessa escola, né? Ou que tipo de educação você está dando pro teu filho em casa que ele traz isso para a escola, né? Então, fica um jogo de empurra-empurra, onde todos se colocam como vítima e ninguém assume nada, né? Ninguém quer se responsabilizar pela bucha, né, de canhão, que é algumas situações dessa, como, por exemplo, a droga. Mas o interessante, voltando um pouco para o teatro espontâneo, é que assim, não existe um script,
não existe um personagem delimitado. Eu fui chamando um pouco, quem estava em cena chamava alguém para complementar a cena em outro papel, ou então eu, como diretora, ia chamando e trazendo pessoas para fazerem os papéis, convidando às vezes por chat, às vezes abertamente, e não existe nenhum roteiro, então todo mundo se sente em uma situação inesperadamente, num papel inesperadamente, e tem que jogar livremente esse papel, espontaneamente esse papel, não tem script. Então, todo mundo acaba colocando coisas pessoais nesse papel, porque são papéis do cotidiano que todos nós que tivemos acesso à escola, no caso, sabemos qual é, né? Já fomos alunos, já fomos professores muitas vezes, somos pais, ou trabalhamos em escola, trabalhamos com diretores de escola, como casos foram citados lá, e então isso garante essa espontaneidade. Não é uma história pronta. E às vezes a gente, no psicodrama, a gente traz uma história que a gente viveu. Então a gente tem uma referência dessa experiência. E a história pode ser transformada através do psicodrama. A gente pode rever essa história através do psicodrama, mas ela nunca vai ser a mesma. E o teatro espontâneo tem esse frescor de ser totalmente improvisado, totalmente espontâneo, totalmente aqui e agora. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, foi muito legal passar essa manhã juntos e convido todos para a próxima. Pode ir lá, Gels. Obrigada, Gels, por ser minha anfitriã. A Gels também faz parte do grupo de coordenação do Psicodrama Público de São Paulo. Isso mesmo. Muito obrigada a todos, então, pela participação e deixamos essa entrevista para conhecimento de quem se interessa pelo psicodrama e vai lá no YouTube assistir. Todo sábado nós temos o psicodrama das 10h30 ao 12h30. São todos convidados. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Até.